Fala galera, Pedro Oak aqui, sejam muito bem-vindos a mais um Insight em Cena, o canal onde a gente fala sobre filmes, séries e o audiovisual no geral. No episódio de hoje, galera, nós vamos falar sobre o filme Cavaleiro Verde, e mais especificamente sobre os temas dele. Eu ainda não tenho um nome específico para essa cena, então por hora eu vou chamar esse vídeo criativamente de O Vídeo do Cavaleiro Verde. Vamos ver se até o final eu consigo inventar um nome melhor para esse episódio. Mas é claro, galera, antes de tudo, como sempre, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem e, como sempre, não deixarem de se inscrever no canal ativando esse sininho aí embaixo, porque ajuda bastante, galera. Então, se ligaram na cena? Estão preparados? Então, beleza? Solta o crack! Então, pessoal, o Cavaleiro Verde era um dos meus filmes mais esperados de 2021. Esse filme tá no meu radar desde o ano passado, quando ele tinha sido anunciado, né? Pelo menos quando eu comecei a ver os primeiros detalhes do marketing dele. E ele acabou sendo adiado para esse ano, como vários outros filmes por causa da pandemia. Eu fiquei muito interessado quanto a ele. Eu já estava fascinado por ele desde antes. Eu sou uma pessoa que gosta muito de lendas arturianas, eu gosto pra caramba. E filme baseado nas lendas do Rei Arthur é um filme que com certeza ia me interessar de qualquer forma. E um filme baseado nas lendas do Rei Arthur, da A24 e do David Lowery, bom, aí realmente me interessou muito. Então eu fiquei muito feliz de ver. E, é claro, isso acabou levando a algumas questões. E a principal questão que me trouxe um pouquinho de estranheza, eu tenho que admitir, quando eu assisti o filme, foi o tom. Porque o que acontece? O tom geralmente é uma coisa que é bem definida, né? A gente sabe o que a gente está assistindo. A gente está assistindo uma coisa com um tom cômico, com um tom dramático. É uma coisa que geralmente você capta logo de cara. Mas o Cavaleiro Verde ele tem uma coisa interessante. Ele é um filme de fantasia épica misturado com um certo estilo de terror indie. Então, por um lado, a gente tem o realismo e a atmosfera medieval que você esperaria encontrar em um filme que se passa justamente na era medieval. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem momentos deslumbrantes com seres fantásticos, gigantes e raposas falantes, uma coisa que vai totalmente na direção oposta da outra. Então, por um lado, a gente tem essa atmosfera seca, com uma direção de fotografia que emula muito bem essa época, mas ao mesmo tempo a gente tem uma iluminação e uma direção de arte com paletas de cores extremamente vibrantes, do tipo que você espera em um filme de fantasia épico. Eu achei alguns vídeos super legais falando sobre isso, né? Justamente adaptações e o tom dessas adaptações e como você sabe que você tem um tom legal numa adaptação e como você sabe que o autor errou ali na mão da adaptação com o tom. E eu achei super legal, então parte desse vídeo é meio que uma mistura de crítica com a análise, né, do que ele estava tentando passar na história. E como o tom de um filme pode ficar confuso? Bom, um bom exemplo de um excelente vídeo que eu assisti, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem na descrição esse vídeo, e a autora do vídeo, que infelizmente agora eu não estou lembrando o nome dela é Lindsay, mas eu não lembro o segundo nome dela agora. Mas o bacana desse vídeo é que ela pega e faz uma análise do Corcunda de Notre Dame. E o Corcunda de Notre Dame, a animação, se vocês lembram, é um filme muito sombrio, porque a história original é extremamente sombria. Mas, por um outro lado, apesar de ser um melodrama sombrio, ele também tem que ter elementos da Disney, porque é um filme infantil de animação. Então, as gárgulas que são colocadas no filme, misturado com algumas cenas meio de, sabe, humor pastelão, com um cara caindo, com um grito do Pateta no fundo, isso é uma coisa que tem no filme. São momentos que meio que não encaixam, são quebras no tom do filme. Isso é muito interessante. Ela pegou e ela analisou a obra original, né, para ver qual é a intenção do filme, o que o filme pretende passar com o tom dele. E esse é o jeito que eu resolvi analisar o Cavaleiro Verde também, vendo a obra original e tentando entender qual era o tom que David Lowery queria botar no filme, qual era a intenção dele, em que tipo de jornada emocional ele queria nos levar, como ela se compara com o conto original, e é claro também entender o que o conto original fala sobre, né, qual é o significado dessa história. Então vamos lá, sobre o que é o Cavaleiro Verde, o conto original. Bom, o Cavaleiro Verde é sobre ninguém sabe. Absolutamente ninguém tem certeza do que exatamente o Cavaleiro Verde é sobre, qual é a lição que ele quer passar. Nenhum autor da história é conhecido, a gente não sabe exatamente quem criou a história do Cavaleiro Verde.
Era uma vez um cavaleiro chamado Sir Gawain. Gawain era sobrinho do rei Arthur e um dos cavaleiros da Távola Redonda. Durante um Natal, todos os cavaleiros se juntaram à corte para celebrar as festas. Mas algo inesperado aconteceu. Um visitante chegou sem ser anunciado. Esse visitante era o Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde propôs um jogo simples para a galera da Távola Redonda. Ele diz o seguinte: quem de vocês é corajoso o bastante para me golpear? Eu vou deixar que um de vocês venha aqui e me golpeie, com uma condição: seja lá quem for a me golpear, daqui a um ano terá que ir até a Capela Verde e me encontrar. Então eu devolverei o golpe. Simples. Fácil de lembrar. Sir Gawain, sendo um cavaleiro corajoso como ele é, se ofereceu para golpear o Cavaleiro Verde. E assim ele o fez. Ele pegou sua espada e decepou a cabeça do Cavaleiro Verde. Só que algo estranho aconteceu. O Cavaleiro Verde pegou a sua cabeça decepada e disse a Sir Gawain: daqui a um ano. Ou seja, daqui a um ano o pobre Sir Gawain teria que fazer uma jornada até a Capela Verde para ser decepado. Um ano depois, no próximo Natal, Sir Gawain parte em uma missão. A missão de encontrar o Cavaleiro Verde. E após sobreviver a diversos perigos, como em qualquer história de jornada do herói, o Cavaleiro Sir Gawain para em um castelo, onde é recebido por um lorde e sua esposa. O lorde o faz uma promessa, que é a seguinte: eu vou caçar todos os dias e trazer comida para você. Trazer tudo de melhor que eu conseguir na floresta para que você coma e possa descansar antes de embarcar em sua jornada. Porém, você deve me fazer um favor. Tudo que você receber aqui no castelo, você também deve me dar. E o Sir Gawain ficou tipo: mas o que eu posso te dar, né? Eu tô no seu castelo, tudo aqui é seu. E o Lorde ficou meio assim: ó, não sei, só sei que você meio que vai ter que fazer esse trato comigo. O Lorde saía para caçar. E enquanto o Lorde estava fora, a esposa do Lorde, a Lady, tentava seduzir o Sir Gawain. E, bom, ela quase conseguia, mas não muito. No primeiro dia, ela conseguiu um beijo dele. E quando o Lorde voltou da caçada, o Sir Gawain teve que dar um beijo no Lorde, porque, né, trato é trato. Na segunda noite, quando o Lorde foi novamente caçar durante o dia, ela conseguiu 2 beijos do Sir Gawain. E aí, quando o Lorde voltou, o Sir Gawain teve que, isso aí, dar 2 beijos no Lorde. E por fim, no terceiro dia, ela tentou novamente beijá-lo e levar a coisa um pouquinho mais além. Mas ele deu 3 beijos nela. Então, quando o Lorde voltou, ele teve que beijá-lo 3 vezes. Mas a Lady ofereceu algo ao Sir Gawain, um cinto de veludo especial que o protegeria de qualquer ataque ou golpe. E aí é que está, o Sir Gawain estava prestes a ser decepado. Ele sabia disso, ele estava indo de encontro ao Cavaleiro Verde, para a morte certa. E ele acabou aceitando. Mas, quando ele encontrou com o Lorde, antes que ele fosse embora, ele não entregou o cinto. E assim, descumpriu a promessa. Seguro de que nada o machucaria, Sir Gawain marchou até a Capela Verde, onde finalmente, um ano depois, encontrou o Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde pegou sua foice e girou, chegando bem perto do pescoço de Sir Gawain. Mas não decepou a cabeça do Sir Gawain. Depois ele a girou novamente, uma segunda vez, e quase decepou a cabeça do Sir Gawain, mas não a decepou. E por fim, uma terceira vez, ele girou novamente a foice e rasgou um pouco de sangue do pescoço do Sir Gawain, mas não decepou a sua cabeça. Isso se dá porque, na verdade, o Cavaleiro Verde era ninguém menos que o Lorde. Um truque da bruxa Morgana, que é irmã do rei Arthur e, portanto, também é tia do Sir Gawain, que queria dar uma lição no rapaz sobre o cavaleirismo, sobre como ser um cavaleiro. Parte de ser um cavaleiro é manter a sua honra e nunca mentir. Fim. Ok, tem algumas coisas que não são muito específicas nessa história, né? Tem o fato de que a gente não sabe porque a Morgana resolveu do nada ensinar uma lição ao Sir Gawain, ou porque ela não achava que ele era cavaleiro bastante, ele tinha que passar por esse teste, mas existem algumas teorias. Bom, a lição da história com certeza vem sobre o cavaleirismo, sobre o que é ser um cavaleiro. Me lembrou muito o imperativo categórico de Kant, sabe? Você tem que fazer o que é certo simplesmente porque é certo. Esse é o código dos cavaleiros, e é algo que o Sir Gawain quebrou.
A gente pode imaginar que talvez ele tenha sido um rapaz, né? Os cavaleiros naquela época eram muito jovens, as pessoas não viviam tanto. Então talvez esse tenha sido um teste dele, não só como um cavaleiro, mas se tornando um homem, o que seria bem interessante. Mas isso é o que a gente pode tentar aferir da história original. E como isso se compara com o filme? E o que isso tem a ver com o choque de tons que eu falei anteriormente? Bom, o filme ele na verdade mantém muitos aspectos do conto original e é de uma forma bem impressionante. Uma coisa que é verdade é que para transformar essa história, né, que é um conto curto que eu contei para vocês agora, em um longa-metragem, muito tem que se estender, né? Então isso acaba mexendo um pouco com o ritmo do filme, eu acho. Você vai ver muitos críticos falando que o filme ele meio que contradiz alguns pontos da história original, mas ao mesmo tempo reforça elas. Isso é interessante num processo de adaptação porque o que acontece, por exemplo, no filme a gente sabe que a Morgana não é tia do Sir Gawain, ela é a mãe do Sir Gawain. O rei Arthur não é um homem forte, um líder poderoso, bonito. Na verdade, ele é muito cadente, ele parece muito doente, assim como os cavaleiros. Não há glória ali entre os cavaleiros, que acaba, né, fazendo sentido com a versão mais realista da história, né, mas não combina com o aspecto dos contos de fadas. Mas ainda assim é interessante como o rei Arthur é extremamente sábio e virtuoso, por mais fraco que ele possa parecer. Então existe uma lição ali também sobre o caráter acima da parte física da coisa. Não só o Gawain realmente é jovem na história, né, o que corroboraria o fato dele também ser jovem na história original, talvez, está sendo testado como um homem, mas o Gawain ainda não é um cavaleiro, o que é muito importante, porque na história original aquilo fica meio como se fosse, ué, o que está acontecendo? Por que estão testando ele como um cavaleiro? O que ele pode ter feito, né? O que leva alguém a testá-lo dessa forma? Mas dentro da história do filme existe todo um motivo. Ele não é um cavaleiro ainda, ele deseja se tornar um. Porém, ele está vivendo com a sua namorada entre várias festas, sem progredir de nenhuma forma na sua vida como cavaleiro. Ele não sabe o que isso significa, ele não tem histórias para contar. Mas a Morgana, sua mãe, que desse jeito, portanto, tem um motivo para querer ensinar-lhe uma lição, ela conjura o Cavaleiro Verde e faz com que ele tenha a sua história e a sua prova para ver se ele realmente se tornará um cavaleiro de verdade, o Cavaleiro Sir Gawain. A jornada dele, então, dentro do filme, passa a ser uma jornada com diversas tentações. Ele tem muitas oportunidades de trair pessoas, abandoná-las. Ele tem oportunidades de desistir diversas vezes, apesar dos avisos, mas ele, em todo momento, acaba cumprindo a promessa de seguir com a sua palavra e se tornar um cavaleiro. E é interessante no final do filme, né, que a gente vê por um momento ele desistindo, ele fugindo. A gente vê ele sendo nomeado um cavaleiro, se tornando rei, como ele trai a sua namorada, como ele trata mal a seu filho e acaba levando para a guerra, o que leva à morte inoportuna dele, como ele trata mal os seus súditos e como ele acaba se tornando alvo de uma revolta na qual ele perde a sua cabeça. Ele vê em uma visão de que se ele desistir da sua palavra, ele vai se tornar um homem não virtuoso e não merecedor do título de cavaleiro. Então é muito interessante ver que existe realmente uma lição sobre cavaleirismo nisso, que fazer o certo, apesar das consequências trágicas, apesar das dificuldades, é o que na verdade nos salva e que nos torna grandes, que nos torna cavaleiros, que naquela época era o máximo de honra que você poderia ter como um homem. Mas e quanto a esse choque nos tons, né? Da onde isso vem, esse choque entre esse realismo, né, sombrio, com esse aspecto fantasioso épico que a gente tem no filme? E eu cheguei à conclusão, e eu acredito, né, pra mim, que isso acaba funcionando justamente por causa do conto original. O conto original é um conto medieval, então a gente tem que levar em conta que muitas coisas que são narradas no conto, por mais que algumas coisas até sejam minimizadas, né, como por exemplo os beijos entre a Lady e o Sir Gawain, por mais que isso seja minimizado, a gente pode entender que na verdade ali a gente está falando sobre sexo, na verdade. É uma história que começa com uma decapitação. A história contém uma série de elementos pesados, mas ao mesmo tempo também está intrínseco na história que tudo isso seja um feitiço, uma farsa criada por uma bruxa e que exista um cavaleiro verde cuja cabeça é decepada. Então, os
dois aspectos, esse tom sério, medieval, pesado e esse tom fantasioso, realmente são intrínsecos à história. Não dá pra você fazer uma adaptação exatamente tirando completamente o outro. Isso minimaliza o impacto que essa história tem. E aliás, essa é uma palavra muito boa para descrever o filme. Ele é muito minimalista, ele é interessante na forma como ele é construído. Dá pra ver que cada aspecto dele, cada cena foi extremamente calculado. E é muito interessante ver como, na verdade, esses dois estão juntos, né? Essa seriedade somada a essa fantasia épica acabam, na verdade, de uma certa forma, por mais opostas que elas possam parecer no início, representando perfeitamente a sensação da história original. E, em suma, galera, pra fechar, eu acho que é um filme fantástico, com direção de arte, assim, espetacular, uma atuação impressionante do Dev Patel. Eu acho que é uma das melhores atuações da carreira dele, assim, ele é realmente um ator muito bom, espero ver mais coisa dele. A direção do David Lowery, assim, é sensacional, e a trilha sonora é muito boa também, uma trilha sonora muito interessante. E assim, cara, é um filmão que eu acredito que tem certos problemas de ritmo, né? Ele se estende bastante, mas eu também acho que a história necessita disso. E ele também é um filme muito subjetivo e eu acho que muito aberto à interpretação. Então, tudo que eu falei aqui também é a interpretação que eu peguei junto com vários outros artigos que eu li sobre esse filme, vídeos que eu vi. Então, mas você pode interpretar isso de uma forma completamente diferente. Essa é a beleza do Cavaleiro Verde. Ele é realmente um daqueles filmes que você assiste e cada um pode sair com a sua própria ideia, sua própria interpretação do que essa jornada significou realmente. Então, é um filme muito diferente, eu acho. Um filme que adapta as lendas arturianas de uma forma muito diferente do que a gente já viu normalmente no cinema. Eu acho que é um filme que realmente vale muito a pena ver e é um dos meus favoritos desse ano. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!